quando falamos em fazer inverter ordem, também temos que desnudar e inverter ordem. Quando a gente fala em fazer na baixada, nós temos que mudar a baixada, com todas as contradições. Quando a gente fala em fazer o estado de São Paulo, tem que desnudar o estado de São Paulo. Então, e daí por diante. Né? Então, nós precisamos do vivencial, do desnudar, para não ficar só no teórico, só no abstrato, etc. Só que não dá para fazer isso em 2 dias, em 3 dias, em 4 dias. Então, como é que a gente faz? Me parece que os meios de comunicação de massa são muito importantes de serem utilizados por nós. E a gente, nós não temos que Globo, a Rede Manchete ou qualquer uma delas para fazer isso. Podemos até tentar que eles façam uma matéria, outra, tudo, mas talvez eles como o folclore, o episódio, que não façam a cobertura com a profundidade que a gente quer. Mas as redes sociais a gente tem condição de articular. As rádios e as comunitárias não têm condição de articular. Então, como é que faz um evento num local que faz em vários outros locais? Nós estamos num estado que tem 40 milhões de habitantes. É o tamanho da Argentina. É o tamanho de, ou maior que muitos países de todo o planeta. Só o estado de São Paulo. Então, se a gente consegue chegar nos 600, 700 municípios do estado de São Paulo, com um evento que tenha repercussão, que faça provocação, que faça ocorrer ao mesmo tempo evento, nós não vamos conversar só com o gueto, só com aqueles que já estão convertidos, que vêm para isso. Que era o caso do evento da Cúpula dos Povos. A gente estava ali com o gueto, os convertidos de várias tribos. E aí servia para uma tribo falar para outra, para a gente saber que o sal marinho não é isso, que o sal, que a agenda LGBT, ou a agenda dos quilombolas, foi legal por isso, teve essa integração. Dentro de cada tribo foi legal, porque a tribo se fortaleceu, dialogou, teve vivência. Mas a gente quer incidir sobre a política planetária, nós não queremos ficar só na tribo. Ao longo da história, tem pelo menos 3 tipos de intervenção que os rebeldes, a massa fica com a boca escancarada, cheia de dente, ou no trono do apartamento, porque tem um Corcel 73 e feliz da vida, como dizia o filósofo Raul Seixas. Mas os rebeldes, aqueles que estão indignados, que estão de alguma forma vendo que a coisa não está boa, esses incidiram de diferentes formas ao longo da história. Alguns deles tentaram ir para as comunidades vivenciais, as comunidades alternativas. Foi muito legal, mas muitos, depois de algum tempo, falaram que não é suficiente. A gente criou, tem a comunidade Del Sur, no Uruguai, que tem anos e anos de existência. Durante a ditadura foi para o exílio, voltou, estão lá, continuam fazendo. Mas eles próprios falam, mas estão acabando, as pessoas mais velhas estão morrendo e a gente não está conseguindo mudar o estado da coisa. Então, comunidades alternativas, vivencial, é importante, é forte, mas não é suficiente para transformar a realidade planetária. Outros optaram pela insurgência armada, por colocar bomba, pelo terrorismo na fala de alguns, pela ação subversiva. Foram importantes? Foram, conseguiram incidir na sociedade, deram sua contribuição, mas foram tratorados. Não conseguiram fazer as transformações do caso. Há ainda ações desse tipo? Há ainda ações desse tipo. É legítimo? É legítimo. É uma opção que um grupo social fala, olha, não estamos de acordo com isso e vamos partir para a porrada. Um tipo de porrada é que os indignados na Espanha estão dando, ou Ocupe Wall Street, ou outras ações, estão fazendo ação direta para dizer, não pactuamos com essa ordem de coisas que eles fazem. Mas é suficiente? Não. Ela é guetizada, ela é folclorizada, ela é reduzida pela mídia hegemônica e fica naquele tamanho. Outra forma de incidência que muitos procuraram foi tomar o poder, elegendo vereador, elegendo prefeito, elegendo governador, presidente da república, na expectativa de que ao eleger esses caras, a gente chegaria ao poder. Foi suficiente? Não foi. A gente viu que não basta, a máquina engole o poder de contestação e às vezes até transmuta em corrupção, em uma série de coisas que a gente não era o que esperava. Então, essas diversas formas, e outras que eu imagino que tenham, elas não são suficientes.
nós estamos buscando então? Quando a gente fala em construir um fórum de educação ambiental, um encontro de educação ambiental, que potencialize a nossa ação, potencialize a nossa capacidade de transformação, mantenha as nossas esperanças, os nossos ideais acesos, para a gente continuar na lida cotidiana por um tipo novo de sociedade, por uma outra forma de organização dos humanos, na relação com os outros seres que habitam no planeta, perseguindo objetivos espiritualistas de desenvolvimento integral ou materialistas de o bem-estar social, mas para todos, né, e não dando continuidade a esse tipo de organização e de disfunções que tem, né, ou pelo menos de coisas que a gente discorda. Me parece que esse fórum, esses encontros, eles precisam, ao mesmo tempo, dar vazão a diferentes expectativas. Então ele precisa ser disperso, ele precisa preparar antes, mas preparar antes não é suficiente. A gente, no exemplo que você deu, a gente pede para os estudantes lerem, eles chegam no ler, aí a gente fala, não tem aula. Não, a gente tem que ter a segunda, a terceira, a quarta alternativa. Então vamos preparar antes, vamos procurar fazer antes, mas muitas das pessoas que virão não terão se preparado para isso. E elas vão ficar lá, mas onde é que tem? O que tem de interessante para fazer aqui? Né? E aí vai pegar o conselho, etc. Então a gente tem que ter o disperso que atenda a diferentes públicos que vêm, inclusive os que vão estar à distância, via internet, via outro exemplo, estimulando, mas nós temos que ter e aí é na direção do que David coloca. Né? A gente tem que ter resultado, não basta ter processo. O processo é fundamental. O pedagógico é muito importante, o olho no olho, o vivencial, mas tem que ter também algo que dialoga com a velha forma de fazer política, com a forma centralizada de tomada de decisão. Nós, no 4º Fórum Brasileiro de Educação Ambiental, se não me engano, deliberamos que os fóruns não tomariam decisão, eles eram encontros, porque a gente queria se contrapor à velha forma de fazer política, de articular, de ir lá para o crachá, querer ganhar votação, um querendo se sobrepor ao outro, tudo. Bacana. Avançando nesse sentido dos fóruns serem um belo encontro. Caiu a frustração, de repente, de que os fóruns são só encontros e não potencializam a organização para fazer os enfrentamentos de governos espúrios, de multinacionais, transnacionais, né, que entram e enfiam soja transgênica a goela abaixo do Paraguai inteiro, do Brasil inteiro, etc. Então a gente quer também resultados, palavra de ordem, que todo mundo saindo de lá tem uma palavra de ordem deliberada coletivamente. Podemos ter deliberado até 5, 6, podemos tomar uma decisão de que tem votação, mas não é o centralismo democrático, né? Não é obrigado todo mundo a cumprir, mas todo mundo tem referência. Olha, 70% dos presentes lá consideraram que é pertinente a palavra de ordem tal. Se na tua base não é pertinente, tudo bem, agita outra palavra de ordem. Mas você sabe que tem um movimento que majoritariamente está levantando essa bandeira de luta, aquela. Então aí eu acho que exercícios de desenhar, por exemplo, política municipal, formas de fazer que sejam reivindicadas para o Estado como apoio, né, para as organizações da rede brasileira, a rede estadual, articulando, né, são referência. A gente pode, no nosso município, articular de outra forma, mas aquele exercício feito e que está reivindicado e proposto pela REPEA, que está proposto para que, se tivermos no governo do Estado, quem sintoniza com essas demandas, está implementando, está sendo para o Estado inteiro. E aí as particularidades a gente tenta no local. E eu acho que esse exercício de conciliar, que era aquela conversa que a gente tinha com o Ulisses no começo da manhã, sobre a questão da autonomia, da autogestão, da horizontalidade, de não ter chefe, etc., com a eficiência de modelos que são hierarquizados, que tem chefe, que diz isso e aquilo, né? Como é que a gente consegue conciliar essas duas coisas? Os anarquistas já equacionaram isso em outras épocas, né? Já tomaram decisões, as decisões estão no coletivo, mas o coletivo pode inclusive dizer, você vai fazer papel de chefe durante os próximos 2 meses, você vai fazer esse papel. Então você não tira a legitimidade da horizontalidade de um coletivo,
mas você busca a eficiência da operacionalização, por exemplo, de tirar palavras de ordem. A Rio 92, do meu ponto de vista, foi mais feliz que a Rio mais 20, porque a Rio 92 pegou as várias tribos para redigir o seu tratado. E nós chegamos ao final com um conjunto de 32 tratados, se não me engano, tirados das várias tribos, mas a gente se via numa unidade que era aquele conjunto de 32 tratados. Agora, na Rio mais 20, a gente não conseguiu nem essa unidade de convergência da diversidade. Por isso eu achei importante a fala da Dorothy, que é necessário pactuar juntamente com a questão da diversidade.